A paz do Senhor, povo lindo do meu Brasil. Estamos aqui nessa sala virtual, em contato com todos vocês. É um prazer para mim poder falar através desse canal com todos vocês, meus queridos irmãos. E eu já peço, de início, que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem nossos vídeos, dá o seu joinha, tá? E assim você está cooperando para que o nosso canal possa ser mais indicado, pelo YouTube. Então é um prazer estar com vocês de volta e hoje nós vamos ministrar a lição de número 11. Já estamos chegando à lição de número 11, ok? Que vai ser ministrada na sua igreja dia 16 de março de 2025. Para você que já é inscrito, por gentileza, não esqueça de fazer seu comentário, certo? E de também compartilhar nossos vídeos e dar o seu joinha, tá? É uma alegria, tá? O nosso canal é Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. E que Deus abençoe sua vida, não saia daí, tá? Fica conosco até o final, porque essa lição é uma lição abençoada, tá? É um seriado de lições, de 13 lições, falando sobre apologética e heresiologia, combatendo as heresias, a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias, ok? Que aparecem com nova roupagem ou com nova aparência, tá? É uma lição promissora, ela é comentada pelo nosso pastor Ezequias Soares, homem de Deus, teólogo, aprofundado nas línguas originais hebraico e grego. Então tem tudo de bom para você hoje aprender nessa lição maravilhosa, cujo tema é a salvação não é obra humana. Quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o nosso pregador e diácono Creito, eu chamo de Creitão, Também tem gravado vários vídeos, no seu trabalho de dia a dia, um trabalho abençoado, certo? Eu também aconselho vocês, indico ele para vocês também estar assistindo os vídeos dele, muito bom, pregador, tá? E só não tem vídeo de pregação, vai ver que tem outros vídeos do dia a dia, do cotidiano, muito abençoado, ok? Também quero mandar um abraço lá para o nosso pastor Neucimar, lá no 3 Barra, na Grande Cuiabá. Nosso pastor Celestino aqui na Grande Cristo Rei, onde nós congregamos, para ele e sua família, um pastor abençoado também, professor, teólogo, bacharel em teologia, aprofundado nas matérias teológicas, Então, um abraço para toda a igreja aqui do setor da Grande Cristo Rei, certo? Para todos amigos e irmãos, e que Deus abençoe o seu dia e seja um dia abençoado. E se você estiver assistindo nosso canal, por gentileza, continue até o final. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, dar o seu joinha, ok? E que você que não é inscrito, assine o nosso canal. A gente não cobra nada, é de graça, aproveite, ok? E você não tem trabalho nenhum, é só você, no rodapé do vídeo, embaixo, você clicar, está escrito inscreva-se, você só clicar, bater o dedão e você já está inscrito em nosso canal e abençoado para a glória de Deus. Então não deixa de fazer isso, tá? Você estará nos ajudando nesse trabalho abençoado que é de propagar a palavra de Deus, de ensinar a poderosa palavra de Deus e também pregar a palavra. Se você for na nossa playlist, você pode encontrar lá, vídeos de pregações, tá? Alguns vídeos, mas dentro da ética, de humor, ok? E alguns vídeos de exercício também para manter a nossa forma, onde eu falo que nós temos que estar preparado fisicamente e espiritualmente, orar e exercitar, tá? Exercitar no mundo espiritual e exercitar no mundo físico, porque nós temos que estar com o físico preparado para poder fazer a parte espiritual, ok? Então Deus abençoe suas vidas, não saia daí e vamos ao que nos interessa, ao nosso conteúdo, da nossa lição maravilhosa. O tema é a salvação não é obra humana, esse é o tema nosso. E nós vamos ver aqui, dentro desse tema,
a verdadeira salvação e a soteriologia inadequada das seitas heréticas, né? Que vem mostrar uma salvação equivocada. E nós vamos aqui fazer essa defesa, né, da fé contra essas antigas heresias com nova roupagem, com nova aparência. Okay? Fica conosco, não sai daí, você tem muito a ganhar e aprender, né, nesse dia. Tá? Você que chegou aí de paraquedas, por gentileza, assine o nosso canal. Deus abençoe. Então vamos ao nosso conteúdo. O texto áureo da nossa lição está em Tito, capítulo 3 e verso 5. Não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a salvação não é um mérito meu, não é um mérito seu, não é por obras, mas é graça imerecida de Deus que nos deu a salvação, né, através do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a salvação é um ato de graça soberano de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Então o único mérito aqui é do Filho de Deus, Jesus Cristo. E essa salvação é de graça para mim e para você. O único preço é só obedecer a palavra e seguir e adorar o Senhor Jesus acima de tudo, né? A Deus acima de tudo. Então vamos à nossa leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10, tá? Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha aí, um texto, né, de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10, nos dá um panorama do que nós vamos estudar nessa lição. Na introdução primeira da lição, nós temos a lição dessa semana, traz um ensino bíblico a respeito da salvação. Nela reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, também analisaremos algumas visões a respeito da salvação que contradiz o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que por isso pode trazer muitos prejuízos espirituais. Então, o objetivo dessa lição e do comentarista é advertir e alertar os crentes contra as heresias, contra as falsas doutrinas que vêm para atacar
a sã doutrina, a doutrina ortodoxa. E ela vem de roupagem nova, ela vem com nova aparência. E se o crente não estiver preparado, ele pode sucumbir pelos ventos das heresias e perder a sua salvação. E como preparar? Fazendo esse curso maravilhoso, né? Indo todos os domingos na Escola Dominical, que é um curso teológico, e ali você vai aprender e adquirir as armas, você vai adquirir as ferramentas para lutar contra esses gigantes da heresia, que são as seitas, né? Com doutrinas inadequadas para combater a sã doutrina, ok? Então esteja preparado, revestido da armadura de Deus, do cinturão da justiça, né? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, ok? Então vamos, a nossa lição, como é de costume, tem a segunda introdução, nós temos a primeira, agora a segunda introdução, que é do conteúdo, certo? Com 3 tópicos principais e 3 subpontos de cada tópico, ok? Então, primeiro tópico, a salvação sob, né? Embaixo, a graça de Deus, ok? Segundo tópico, ou segundo ponto da nossa lição, soteriologia inadequadas na antiguidade. E no terceiro, as soteriologias inadequadas de hoje. Vamos ver na antiguidade e vamos ver nos dias de hoje, né? Porque ela está com uma nova roupagem. Tá? É as mesmas, mas com uma aparência diferente, ok? Para enganar aos incautos da fé. Tá? Então, no primeiro ponto, a salvação sobre a graça. E aqui nós fizemos um belíssimo resumo, uma síntese, né? Para o vídeo, né? Como eu já tenho falado, ficar um vídeo satisfatório para que todos possam assistir e não seja muito delongado, ok? E aí nós fizemos aqui uma pesquisa profunda sobre, né, esses temas e vamos trazer aqui ensinamentos profundos onde você vai aprender a se defender contra as soteriologias inadequadas ou as heresias, ok? Vamos lá? No primeiro ponto nós temos a salvação sobre a graça de Deus, né, debaixo da graça de Deus, ok? A salvação pela graça de Deus é um princípio do cristianismo, que diz que a salvação é obtida por meio da fé em Jesus Cristo, sem que o ser humano tenha de merecer. Tá? Então Jesus nos deu de graça, Ele pagou o preço, então você não tem que pagar mais nada, só obedecer e aceitar a Cristo como Salvador. A graça é um favor ou presente que Deus concedeu sem que o ser humano tenha de fazer esforço para conquistar. Olha que maravilha, né? Jesus veio, pagou o preço, morreu na cruz para nos livrar dessa maldição da cruz, porque maldito é o que é, né? Naquele tempo, maldito é o que era a morte de cruz. Jesus foi em nosso lugar para nós sermos mortos. E Ele tomou o nosso lugar e nos deu de graça a salvação e disse, tudo está pago. Diz para Deus, porque nós devíamos para Deus, pecamos contra Deus, ok? A salvação pela graça de Deus é baseada em alguns princípios. Vejamos, a Bíblia diz que todos, né, nasceram em pecado, herdado de Adão e Eva, sem exceção. O pecado separa os seres humanos de Deus e os condena ao inferno. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados das pessoas. Esse era o objetivo, ou é o objetivo de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é um exemplo de graça de Deus. Tá? A salvação é obtida pela fé em Jesus Cristo. A graça de Deus é um dom que fortalece as pessoas e as ajuda a perseverar no caminho. A exegese dos versículos 8, tá? E do versículo 8 ao 10 do capítulo 2. Vamos ver o que tem lá no versículo 8 ao 10, o capítulo 2. Está na nossa lição, só para nós conferirmos rapidamente, tá? Vamos aqui. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós que somos salvos fazemos boas obras. E a fé acompanha, né? Não é a fé sem a obra e nem a obra sem a fé. Tá? Você é salvo? Então me mostre as suas boas obras. Você é salvo e me mostre a sua fé pelas boas obras e as boas obras pela fé. Então quem tem fé faz boas obras e quem tem obras tem fé. Então é isso, nenhuma é sem a outra. Tá? Então vamos ao nosso comentário da nossa lição maravilhosa que nós estamos ministrando hoje, tá? Ministrada pelo nosso grande comentador, pastor Ezequiel Soares. Então a exegese dos versículos 8 ao 10 do capítulo 2, como lemos, de Efésios, elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar. Tá? Dispensa. O termo graça significa literalmente favor imerecido, favor divino, do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Tá? Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus", entre aspas, ok? Se refere à salvação pela graça e não à fé. Tá? Vamos entender. Como afirmar a respeito, né? Ou como afirma a respeito disso o erudito da língua grega, tá? A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. Olha só. Então a fé é um dom de Deus. Agora a parte nossa é crer. Certo? Então nós não temos a oferecer nada para ser salvo. É de Deus, é um dom de Deus. Agora nós temos que entrar com a nossa fé para ser salvo. Então esse erudito, sabiamente, ele afirma isso com verdade. Né? Robertson. A graça é a parte de Deus. Salvação. E a fé é a nossa parte. Crê na salvação e estaremos salvos, né? Com a tua boca confessar, com o teu coração crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, tu serás salvo, ok? De modo como dizia Norman Geyer, tá? Eu acho que pronuncia assim, tá? Norman Geyer. A fé é o meio e a salvação é o fim. Então fica assim, o meio vem antes do fim. Aquela questão, o meio justifica o fim, ok? Maravilha, são homens sábios, né, que traz palavras contundentes, que nos deixa de queixo caído, né? É uma palavra rema, né? Uma palavra revelada, vinda do céu. Porque a logos é escrita, mas a rema vem, né? Cai em nossa mente e nós falamos e registramos, ok? O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano, caído em pecado e ofensas. Tá? Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo, mais nada. Só a graça. Tá? A graça é um favor imerecido. Ok? Então, misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. E graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Tá? Nós não merecíamos o céu, não merecíamos a salvação e Deus deu de graça. Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, merecíamos as trevas, né? Mas Deus não deu, mas nos deu a graça, né? De graça. Maravilha, né? São um trocadilho de palavra muito interessante, muito sábia, tá? Segundo ponto, as soteriologias inadequadas na antiguidade. Quais são elas? Vejamos, dentre as doutrinas inadequadas da antiguidade, citaremos três principais. Quais são?
o reencarnacionismo, os galacionistas e os gnósticos. Tá? Então, são as três principais, mas lógico que tem, dentre elas, muitas, né? Os reencarnacionistas são pessoas que acreditam na reencarnação, ou seja, na ideia de que a essência de um ser humano vivo se transfere para veja bem, são pessoas que acreditam na reencarnação, ou seja, na ideia de que a essência de um ser vivo se transfere para no corpo físico. Há uma transferência após a morte. A reencarnação é um conceito filosófico e religioso que aparece em diversas religiões, tá? São várias religiões que têm esse conceito espírita, e correntes esotéricas, religiões que acreditam na reencarnação. Quais são? Vejamos. O hinduísmo, budismo, olha só, tainismo, ou jainismo, né? Melhor dizendo, sikhismo e paganismo, ok? Correntes esotéricas que acreditam na reencarnação, né? Temos outras correntes que acreditam na reencarnação. Pasme o Senhor e assustem a Senhora. O judaísmo cabalístico. Acreditam, são judeus que partiu para esse lado, né, do espiritismo, ok? Pasme os senhores e assustem as senhoras, mas não escandalizem, tá? Cristianismo esotérico também, tá? Parte para esse lado. A heresia, ela engana e leva, né? E não são bobinhos que fazem heresia, não. São pessoas intelectuais, de profundidade, tá? Teológica. E o rosacrucianismo, ok? Crenças também de povos indígenas da América acreditam na reencarnação. A reencarnação também é um conceito central da doutrina espírita. Então, a árvore, né, principal de todas essas religiões é o espiritismo, ok? E acredito o maior ali, Allan Kardec, né, aqui no Brasil. Então nós vemos aí os aspectos, né, dessas heresias, tá? Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, melhor dizendo, até que esse ciclo da roda de renascimento pare de girar. Então você nasce, morre, reencarna em outro, e esse outro morre, reencarna em outro, até a perfeição, até chegar ao final, e essa roda vai girando até chegar à perfeição. Assim eles acreditam, tá? E diz que Jesus Cristo foi um desses que alcançou a perfeição, né? Então esse é o modo herético e errado deles acreditarem, tá? Em resumo, a salvação, o espiritismo, eles crê que a salvação é pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Infelizmente, né? Agora, quem pode ir a Deus ser salvo se não for através de Cristo Jesus? Então, são heresias, né? E muito bem feitas para enganar os incautos, os despreparados que não têm conhecimento bíblico. Trata-se de uma crença antibíblica. Salmo 78 e 39 fala disso. Hebreus 2 e 27, Hebreus 9, capítulo 9 e 27, e João, capítulo 9, do 1 ao 3. Depois você confere, porque a Bíblia fala, expõe todas essas heresias com nova aparência em nosso dia. Já os galacionistas, né? Nome que foi dado aos legalistas opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16, tá? Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater a influência de grupos judaizantes que tentavam impor a circuncisão e outras práticas da lei mosaica, né? Uma ajuda para ser salvo, tá? Veja bem, Paulo defendia a liberdade cristã que é, né, alcançada pela fé em Cristo Jesus. Ele acreditava que a obediência dos crentes era de graça
ou era da graça, e não a base da justificação ou do relacionamento com Deus, tá? Ou seja, daquele sacrifício, né, que os judeus queriam impor sobre o gentio. A carta aos Gálatas é considerada uma carta-chave para o debate sobre o legalismo. Então, eles queriam impor a lei novamente sobre o gentio que estava convertendo através da pregação de Paulo. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condições para a salvação. Está em Atos 15 e verso 1, é só conferir, tá ok? A verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. Agora vejamos os gnósticos. Então, vemos os galacionistas, agora vejamos os gnósticos, ok? Os gnósticos foram grupos religiosos que surgiu no século I, que acreditavam que a salvação era alcançada através do conhecimento esotérico ou gnosis, ok? As principais crenças. Vejamos, a matéria e o espírito é bom. O mundo material é imperfeito. Ou seja, principais crenças, a matéria é má, tá? É o dualismo aí, né? A matéria é má e o espírito é bom. Isso acreditam os gnósticos, tá? O mundo material é imperfeito e foi criado por uma divindade inferior a Deus. Então, não foi Deus que criou esse mundo. Foi uma entidade inferior a Deus que criou. Olha a distorção da palavra de Deus, ok? Veja, isso aí tem profundidade, muitos, né, foi induzido no primeiro século através do gnosticismo, ok? Foi engodado, né? O apóstolo João bateu firme contra essa heresia. Todos os seres humanos possuem uma centelha divina. A serpente bíblica, lá do Jardim do Éden, trouxe conhecimento a Adão e Eva, libertando-os do demiurgo, ou do Deus menor, inferior. Então, Satanás fez um papel bom. Olha só a enrolação e o engodo, né? Dando asa para Satanás, tá? Que ele libertou Adão e Eva e a humanidade de um Deus demiurgo, ou menor, tá? O Deus hebreu do Antigo Testamento, dizendo eles, os gnosticistas, é mau e criou o universo material. O Deus verdadeiro é o Deus desconhecido do Evangelho que criou o mundo espiritual. Considerados heréticos, os gnósticos, tá? Eles foram condenados por um padre da igreja primitiva, né? Lá no primeiro século, certo? Os gnósticos eram oriundos tanto da tradição cristã como pagã. E até os padres condenaram eles por essa heresia absurda. Os gnósticos valacianos ou valencianos foram os que mais influenciaram, tiveram mais ênfase, né? Mais aceitação. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, né? Que aqui também significa o maniqueísmo, ok? O que é isso? Maniqueísmo. Fundado por Mani, o nome do camarada, então deu essa nomenclatura, maniqueísmo, tá? O nome do homem era Mani, né? Desse grande herético. Entre 216 a 276 depois de Cristo, né? Os anos. Na Pérsia, tá? Atual, aí no segundo século por aí, né? Na Pérsia atual, Irã. Seu ensino era que, entre aspas, seu ensino era que, vejamos, o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Tá? E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Então é um dualismo, né? Universos são criados porque tem um reino da luz e um reino da treva. E esses reinos, né, lutam para dominar o ser humano, né? E nós vemos que não é isso. Deus não luta com ninguém, certo? O Deus, que é o nosso bem maior, né? Ele nos convida à salvação.
Agora Satanás quer nos levar para o inferno, juntamente para onde que ele vai ser lançado, né? Então é um dualismo, né? É algo tão herético que é só quem não tem conhecimento bíblico que cai nessa esparrela. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, tá? Uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Irmão, é tão difícil, é mais fácil crer no evangelho que é assim do que no gnosticismo, que é complicado, né? Os demais são pessoas materiais, despreza os demais, que são de menos conexão, né? Menos sabedoria, são desprezados. Os demais são pessoas materiais e não pode receber esse conhecimento porque não tem condições intelectual, né? De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então aqui é a nossa posição, tá? Nós não acreditamos nesse dualismo. O diabo nunca ganhou e nem vai ganhar. Por mais que ele corra, Jeová sempre estará na frente. Não tem como ele ganhar, tá? Ele perdeu, foi, né, a vida boa que ele tinha no céu. E agora está aí atormentado e querendo levar todo mundo junto com ele. Então, se apega com Cristo e foge das heresias. Essa lição é para você, certo? E é para nós. Está em Jó, capítulo 1, verso 12, você vai ver essa verdade. Em Jó, capítulo 2, verso 6. Marcos 5, versículo 7 ao 13. E a salvação é para todas as pessoas. Atos 17, verso 30. E Tito, capítulo 2 e verso 11. Então é para todos, não é para alguns privilegiados, né? Intelectuais, privilegiados, não é para todos. Por mais simples. Jesus disse, graças te dou, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos sábios entendidos. Seriam essas pessoas que achavam que era, né? E não tinha nada, não era humilde. Tá? Então Jesus dá essa palavra para, né, mostrar que Deus, a salvação é para todos, não é só para os demais conhecimentos, ok? As soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelo reencarnacionismo, tá? Pelos galacionistas e pelos gnósticos. Então ela passa essa heresia para esses três pontos, três filosofias, né? Conceitos principais, tá? Avançando para o nosso terceiro e último tópico, lição maravilhosa, né? Mas já estamos chegando ao fim, tá? As soteriologias inadequadas de hoje. Então vimos na antiguidade essas três, né? Três posições, três soteriologias inadequadas, e agora vamos ver nos dias de hoje, ok? A soteriologia inadequada para o dia de hoje. A doutrina da salvação pode ser apresentada de forma A doutrina da salvação pode ser apresentada de forma estereotipada, o que pode levar as pessoas a acreditarem que veja bem, a doutrina da salvação pode ser apresentada de forma estereotipada, tá? O que pode levar as pessoas a acreditarem que a salvação é obtida por meio de uma fórmula. Então, estereotipada, né? No exterior belo, tá? Por fora, com muito conhecimento, para enganar os incautos, para enganar os que têm menos conhecimento da palavra de Deus. Então, a salvação cristã é baseada na fé em Cristo e no arrependimento, e não em atos externos, estereotipados, tá? É de dentro para fora, ok? A fé genuína se manifesta por meio de ações que agradam a Deus, tá? Algumas atitudes, né? Não é só de fala e de demonstração externa, mas de atitudes que brotam do coração, um sentimento, né, amoroso, e de obras que brotam e de atitudes concretas. Então a fé genuína se manifesta dessa forma, tá? Algumas formas inadequadas de apresentar a doutrina da salvação são, vejamos, acreditar que a salvação é obtida por meio de uma fórmula. Não tem fórmula. O único meio de ser salvo é aceitar Jesus. Não tem uma fórmula para você ser salvo. Acreditar que a salvação é obtida por meio
de atos externos, como andar pelo corredor, lançar sal grosso, sei lá, certo? Levantar as mãos, recitar uma oração, um mantra, né? Ou assinar um cartão, né? Acreditar que a salvação é obtida por meio de sentimentos pessoais, tá? Então nós vimos aí essas formas heréticas, né? Que é antiquada, é uma soteriologia antiquada, a soteriologia ortodoxa, né, e divina, ok? No islamismo, vamos ver agora essa área aqui. No islamismo, a salvação é alcançada. Então falamos aqui dessa da forma da salvação. Agora vamos entrar aqui nas principais seitas ou religiões que traz no seu bojo heresias. Então vamos ver aqui. No islamismo, a salvação é alcançada através da adoração a Deus, do cumprimento dos seus mandamentos e do arrependimento pelos pecados. Parece que está tudo bem até aí, né? Para os muçulmanos, a salvação é possível através de... Aí começa. Conhecer o propósito da vida de acordo com o Alcorão, né? Não a Bíblia, o Alcorão, é a Bíblia dos muçulmanos. Reconhecer as consequências de ações boas e más. Vai aprofundando. Arrepender-se dos pecados e pedir perdão a Deus. Tudo bem. Cumprir algumas coisas são comuns, certo? A nós. Cumprir as obrigações com os outros, conforme definido por Deus. Praticar boas ações, a caridade, a oração, o jejum e peregrinação a Meca. Já começa a sair fora, né? Peregrinação a Meca. Você tem que fazer essa peregrinação para você obter a salvação. Essas condições, não? É uma penitência, né? É quase a mesma coisa dos adeptos de Nossa Senhora Aparecida, da Igreja Católica, ok? Que faz peregrinação, né? Para pagar voto, para ser salvo, tantas coisas mais. Aceitar a vontade de Deus, tudo bem. Os muçulmanos acreditam que Deus é o Criador do universo e que é merecedor de adoração. Amém. Eles também acreditam na vinda de um Messias, e tem um nome aqui, né, que eu vou tentar ler para vocês, Oiman al-Mahdi, tá? Esse Messias que eles esperam no final dos tempos, ok? Não Jesus Cristo, tá? Então vimos aí uma parte do leonismo e a sua distorção na sua parte herética, né? Agora vamos para o testemunho de Jeová. Aqui é uma lapisada sobre esses soteriologia inadequada, ok? Para as testemunhas de Jeová, a salvação é possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Alguma coisa em comum aqui também. Da fé em Deus e do arrependimento dos pecados. Amém, né? Como se alcançar a salvação no testemunho de Jeová, na igreja, na religião do testemunho de Jeová? Arrependimento, né, dos pecados e invocação do nome de Jeová. Tá? Já dá uma vacilada aí. Fé em Deus e em Jesus Cristo, obediência às ordens de Jesus. Tudo bem. Estudo pessoal da Bíblia, demonstração de fé na vida cotidiana. Tá? As testemunhas de Jeová acreditam que a salvação é um presente de Deus, concedido por sua bondade imerecida. Amém. Alguma coisa em comum com nós. Ou comum, né? Eles afirmam que a salvação pode ser alcançada de duas formas. Já entra a heresia, né? Já vem ele distorcendo e vai encaixando para esse lado, zaguando para, né, a soteriologia inadequada e herética, né? Eles afirmam que a salvação pode ser alcançada de duas formas. Nós pusemos aqui só a síntese, tá? Mas é muito mais profundo. Tem muito mais coisa que na lição você vai ver também, ok? Então vejamos. A salvação é para os 44 mil cristãos ungidos. É esses que vão para o céu, mais ninguém, tá? A salvação é alcançada através da morte e ressurreição de Cristo para viver no céu. Só os 144 mil. Já tem mais de sei quantos milhão
no Testemunho de Jeová, eu não sei o que eles vão fazer com esses outros aí, né, que aceitaram a Cristo lá, né? Para o restante da humanidade fiel, a salvação é alcançada através da preservação na grande tribulação, vão ser preservados na grande tribulação, e na batalha do Armagedon. E essa multidão de salvos não irão para os céus, mas irão ficar e herdarem a terra. O paraíso vai ser aqui para eles. Já começa a afundar no lamaçal da heresia, ok? Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus e não uma pessoa ou a terceira pessoa da Trindade. É uma força, energia de Deus, tá? Porém, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que todos, tá, os cristãos recebem o Espírito Santo e que ele estará com os fiéis até a consumação dos séculos, tá? Ele que vai arrebatar a igreja. Estará conosco até a consumação dos séculos. Você pode ler essa verdade em Romanos 8, verso 9, tá? Capítulo 8, versículo 9. E que todos quantos o receberam, né, receberam o Espírito Santo, deu-lhes o poder, o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é ele uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ok? Numa hierarquia, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso no ministério, né? Nas partes ministeriais. Pai no Antigo Testamento, Jesus, né, seu ministério aqui no Novo Testamento, e agora na graça, né, nesse finalzinho de etapa, de final de tempo, a atuação do Espírito Santo. Então, são serviços ministeriais, né, divididos em três partes, mas na questão da essência, eles é um único Deus. Eles têm os mesmos atributos, são eternos. Nenhum é menor que o outro e nenhum difere do outro, tá? São iguais. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas e um único Deus subsistindo, ok? E eles vivem, eles não têm princípios, eles são eternos. Eles são onipotentes, onipresentes, todos os três. Então não tem um menor nem outro maior. Mas na hierarquia ministerial, então nós fazemos essa colocação para algo didático, para nós termos, né, um estudo mais sistemático, certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessas três ações aqui em favor dos seres humanos na Terra, ok? Bem entendido? Dito isso, já o mormonismo é a teologia, vamos falar agora, falando sobre o Testemunho de Jeová, vou falar sobre o mormonismo, tá? O mormonismo é a teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dias. Então nós estamos dando uma pincelada das principais seitas, nessa soteriologia dessa seita inadequada, tá? Os mormons acreditam que a Igreja de Cristo foi restaurada por Joseph Smith, tá? Acredito que seja assim a leitura correta do nome, Joseph Smith, e que é guiado por profetas e apóstolos vivos. Então eles acreditam os profetas, né? Agora João já ficou para trás e os apóstolos também. Então agora tem os profetas e os apóstolos vivos. E algumas doutrinas do mormonismo são, vejamos, casamento eterno, tá? Progressão eterna, batismo pelos mortos, pureza sexual, jejum, abstinência do sábado, guarda o sábado também, ressurreição e exaltação. Os mormons acreditam que todos os humanos são filhos de Deus e viveram com Ele antes de nascer. E por isso todos vão ser salvos, no final das contas, tá? Mas os privilegiados vai ser o 144 que vai para o céu. E os outros vão ficar aqui no paraíso, na terra, né? Joseph Smith é considerado o fundador do mormonismo, tá? No início do mormonismo, a poligamia era permitida, mas foi proibida em 1890. Então, no início podia ter quantas mulheres você quisesse, tá? Podia casar quantas vezes quisesse, ter várias mulheres, dependendo das suas condições. Mas aí o trem não ficou bonito para eles, começou a apertar por causa do cristianismo, né?
Aí eles colocaram então, para ficar mais ou menos parecido, para ganhar almas, né, para não perder muito membros, eles proibiram, tá? E aí tornou-se o casamento monogâmico, né? Por isso que fala lá que nesse aqui, casamento eterno, certo? Mas não era assim, ok? Então eles, a partir de 1890, eles então, puseram essa norma, essa lei, essa doutrina. Os mormonismo é uma das teorias do movimento dos santos dos últimos dias. Então você vê os santos dos últimos dias na rua, esses mocinhos, essas moças que vêm de fora, são dessas seitas, mormonismo, tá? A teoria é o movimento dos santos dos últimos dias, tá? Que é um conjunto de igrejas independente, tá? Os mormons e a maneira pela qual são chamados, né, popularmente, né? Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos últimos, santos dos últimos dias, são esse nome que são chamados nesses últimos dias, agora normalmente, ok? Joseph Smith é considerado o fundador dos mormons, ou do mormonismo, ok? Além da Bíblia, os mormons têm como escritura sagrada o livro de Mormon, a pérola de grande valor, e o livro Doutrina e Ensinamentos. Então, eles, além da Bíblia, eles têm esse livro, né? E o livro que eles seguem, então, não é só a Bíblia, mas o livro escrito pelo Joseph Smith, ok? Os mormons creem numa salvação geral em que os não mormons são castigados, né? Então os mormons vão ser poupados, mas os não mormons vão ser castigados e mesmo assim depois disso libertados para a salvação. Então não vai ter salvação universal, ok? E numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram a ordenança segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé em Jesus, lá no seu livro, ok? Arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos, ok? Um deles é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus, um profeta, como ali no White dos Adventistas, né? O último profeta aí, não é o apóstolo João, mas é esses aqui, né? Joseph Smith e na Adventista Ellen White, ok? Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de um co-salvador. Não precisa de Maria, não precisa de Joseph Smith, não precisa de Ellen White, ele não precisa de um co-salvador. Ninguém, só existe, né, um mediador entre Deus e os homens. Parece que é Tiago 2 e 5. Só existe um mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo, o homem. Tá? Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E Jesus Cristo, o homem, não tem outro, não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem José Smith, não tem Ellen White. Tá? Não precisa de um Salvador, certo? Jesus Cristo, ele é autossuficiente para salvar a sua alma. A Bíblia ensina que eles é o único. A Bíblia ensina que, agora falando de nós, né? Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de um co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador, João 14, verso 6, tá? E Atos 4 e 12, você pode conferir. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito 3 e 5 e Efésios 2, 8 e 9, capítulo 2, 8 e 9. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2, versículo 11 e Judas, capítulo 3, ou versículo 3, né? Judas não tem capítulo, ok? O islamismo, as testemunhas de Jeová, e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Chegamos ao final dessa lição.
Acredito que você teve adquiriu bons subsídios, né, através desse ensino, e que na próxima aula sua na sua igreja você vai, né, ter êxito no seu trabalho lá, ensinando seus alunos. E você que é aluno vai tirar nota 10 lá, através desse ensino maravilhoso administrado pelo nosso grande, né, pastor Ezequias Soares. Para fazer a conclusão dessa lição, não saia daí, já estamos terminando. E após essa conclusão, nós vamos orar por você e pela sua família. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da sua graça e bondade. E é a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2 e 4, capítulo 2 e 4. A graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos ou privilegiados, né, como diz os calvinistas, ok? A Bíblia ensina que a salvação é para todos, sem exceção. É só aceitar Jesus e obedecer a palavra. Não tem um grupo privilegiado, um grupo de salvo, não. E a salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é condicional. Você é salvo enquanto você obedece. Se você parou de obedecer, você perde a salvação. Então não caia aí, né, no engodo dos calvinistas também, tá? É muita heresia e a gente precisa estar preparado para esses tempos modernos, ok? Pós-modernos, né? Então vamos à nossa oração. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês aqui através dessa aula virtual, dessa sala virtual, estar alcançando vários corações, várias pessoas que estão nos assistindo. E você certamente vai ser abençoado por Deus por estar aí, né, dando o seu tempo, né, investindo o seu tempo na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Então vamos lá. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Inclina a sua cabeça, né? É lógico, em reverência a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de pregar a tua palavra, de ministrar, Senhor, a tua poderosa palavra. Pai, te pedimos a tua graça que abençoa, Senhor, essas pessoas que estão nos assistindo, essa família, Pai. Se há enfermidade, seja repreendida. Se há problema financeiro, Pai, seja resolvido, Pai. Pai Santo, entra com providência. O Senhor é poderoso para resolver, né, o impossível, né? Porque para o Senhor não há impossível. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Então ajuda essa família, Pai. Se há alguém desviado, que eles possam voltar para a igreja, Pai. Abençoa essa família, Pai. Cura as enfermidades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor, né, do grande Deus poderoso e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja cada um de vocês e também conosco. Amém. Bye, bye, galera, e até a próxima aula, né? Que Deus abençoe a todos.